Você já se sentiu drenado, mesmo sem ter feito esforço físico algum? Como se todo o seu corpo gritasse por descanso, mas a mente continuasse acelerada. Talvez isso não seja apenas cansaço. Talvez seja ansiedade disfarçada de gentileza. Ser sempre a pessoa acessível, a que resolve tudo, a que responde na hora, pode parecer uma virtude, mas na verdade, é uma armadilha silenciosa que consome sua energia vital sem que você perceba. E se eu te dissesse que a ansiedade que te persegue pode ter origem em algo tão simples quanto a sua dificuldade de dizer não? Parece absurdo, mas não é. Segundo a ADAA, Associação de Ansiedade e Depressão da América, mais de 90% das pessoas com transtornos ansiosos relatam sentir culpa ao impor limites. Elas não têm medo do conflito, têm medo de desapontar. E é esse medo que constrói a prisão invisível da disponibilidade constante. Agora imagine um cenário. Alguém te manda mensagem. Você está exausto, mas responde. Outra pessoa te liga. Você não quer atender, mas atende. O dia inteiro é uma sequência de reações que você não escolheu. No fim, você não sabe por que está irritado, com dor no peito, ou sem conseguir dormir. A resposta é simples. Você passou o dia todo abandonando a si mesmo para manter uma imagem. A imagem de quem nunca falha, nunca nega, nunca recusa. Mas, e se o verdadeiro autocuidado não estiver em meditar, fazer skincare ou tomar chá calmante? E se o verdadeiro autocuidado for aprender a se retirar? A criar espaço? A parar de reagir? Esse vídeo não é sobre cortar pessoas. É sobre cortar os fios que te fazem dançar ao som dos outros, mesmo quando o corpo pede silêncio. É sobre entender que sua ansiedade pode ser o grito da alma implorando por limites. Desde muito cedo, você foi ensinado que ser bom é estar disponível, que amor é sinônimo de resposta rápida, que cuidado é estar sempre presente, mesmo quando você está ausente de si. Essa programação silenciosa criou uma máscara, aquilo que Carl Jung chamava de persona, uma fachada social que você veste para ser aceito, reconhecido, amado. Mas essa máscara, com o tempo, começa a sufocar. E a ansiedade surge como reflexo dessa compressão interna. Você sorri quando queria gritar. Diz claro. Quando queria dizer não posso. Responde no WhatsApp com a mão trêmula, só para não parecer frio. Cada gesto vem carregado de um medo. O medo de decepcionar, de parecer egoísta, de ser abandonado. E é nesse ponto que o vício em agradar se instala. O problema é que quanto mais você agrada, mais se afasta da própria essência. E quanto mais se afasta de si, mais a ansiedade cresce, tentando te puxar de volta para dentro. Existe um detalhe que pouca gente percebe: a ansiedade não surge apenas diante do perigo. Ela também aparece quando você vive contra a sua vontade profunda. Quando diz sim com a boca, mas não com o coração. Quando se cala para manter a paz, mas explode por dentro. Esse tipo de conflito interno é o combustível da ansiedade silenciosa, aquela que não grita, mas corrói. E o mais cruel? Você começa a acreditar que ser assim é normal, que é seu jeito. Mas não é. É condicionamento. Agora eu te pergunto, quantas vezes você sentiu culpa só por querer um tempo para si? Quantas vezes você se forçou a estar presente em situações que te esgotavam emocionalmente? Esse é o custo da máscara. E quanto mais tempo você passa representando esse papel, mais distante você fica da sua verdade. E mais a ansiedade se instala como alerta, implorando para que você volte para si. E se a ansiedade for justamente esse alarme interno te alertando, você está longe demais de si mesmo. Depois de tanto tempo se moldando ao que os outros esperam, você perde o contato com o que sente de verdade. Vai vivendo no automático, respondendo mensagens enquanto segura o choro, dizendo tá tudo bem com o estômago contraído. Aos poucos, a sua bússola interna para de funcionar. E aí surge aquele vazio que nem você sabe explicar. Esse vazio não vem do nada. Ele nasce da repetição diária de pequenas traições internas. Cada vez que você se anula para manter a harmonia externa, a ansiedade se acumula como tensão não expressa. A insônia, o aperto no peito, a mente acelerada, não são sinais de fraqueza. São sintomas de uma desconexão crônica da sua própria essência. O corpo começa a gritar o que a alma está tentando dizer há muito tempo: você se perdeu de si. O mais curioso é que, quanto mais ansiosa a pessoa está, mais ela tenta compensar com presença,
com respostas rápidas, com uma busca desesperada por validação. Mas essa pressa de resolver tudo por fora é, muitas vezes, uma tentativa inconsciente de evitar o que está doendo por dentro. Porque estar ocupado com o mundo é uma fuga elegante para quem tem medo de olhar para dentro. E o que encontramos lá? Silêncio. E no início, esse silêncio assusta. Mas é nesse silêncio que tudo começa a se reorganizar. O silêncio não é ausência. É o espaço onde sua energia psíquica, como Jung chamava, começa a se reconstruir. É ali que você percebe o quanto estava drenado, e o quanto sua ansiedade era, na verdade, o reflexo de estar disponível demais. Por isso, a retirada não é fraqueza, é recuperação. É como desligar os ruídos do mundo para, finalmente, conseguir ouvir sua própria voz. É nesse ponto que muita gente erra, confunde o silêncio com fraqueza. Mas o silêncio verdadeiro, aquele que nasce da consciência e não da fuga, é o primeiro passo para a cura da ansiedade. Quando você se cala por dentro, não para se esconder, mas para se escutar, algo mágico acontece. Você deixa de reagir no impulso, começa a observar. E, observando, percebe os padrões repetitivos, os jogos emocionais, os laços que antes te prendiam sem que você notasse. Só que, no começo, esse silêncio dói. Ele parece solidão, parece rejeição, parece abandono. Mas, na verdade, é desintoxicação emocional. O corpo e a mente, acostumados à agitação externa, se contorcem no vazio. E esse desconforto inicial é o que faz muitos voltarem correndo para a antiga versão de si mesmos, aquela disponível demais, reativa demais, ansiosa demais. Porque o caos é familiar. E o silêncio exige coragem. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. O silêncio é esse espelho. E é nele que você começa a enxergar suas dores não como fraquezas, mas como sinais de excesso de entrega. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa justificar sua ausência. Porque, às vezes, a ausência é o gesto mais presente que você pode oferecer a si mesmo. Mas aqui vem o ponto mais importante. O silêncio não cura porque afasta os outros. Ele cura porque aproxima você de você. E quanto mais você se escuta, menos ansioso você fica. Porque a ansiedade não cresce no terreno da presença interior. Ela murcha. Ela se desfaz. Ela perde a força quando você para de se violar, só para agradar. E é exatamente aí que começa a sua libertação. Mas se o silêncio cura, por que ele incomoda tantos outros? A resposta é simples. Porque ele quebra o ciclo da manipulação. A maioria das pessoas não quer você, quer a função emocional que você desempenha, quer seu apoio, seu ombro, sua resposta imediata. E quando você para de fornecer isso, você se torna imprevisível. E o imprevisível é uma ameaça para quem aprendeu a controlar você, por meio das suas reações. Carl Jung chamava isso de projeção, o ato inconsciente de atribuir aos outros aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos. E quanto mais disponível você é, mais vira uma tela em branco para essas projeções. Pessoas emocionalmente maturas jogam em você suas frustrações, medos e desejos, e esperam que você reaja exatamente como elas precisam. Se você responde, o ciclo continua. Mas se você se cala, o jogo desmorona. E isso gera desconforto, nos outros, e às vezes, em você. É por isso que tanta gente ansiosa vive relações silenciosamente abusivas, onde o outro não precisa gritar, apenas aperta os botões certos. Uma frase vaga, um olhar torto, um sumiço repentino, tudo calculado para te desestabilizar. E você responde, se explica, se culpa, porque ainda acredita que, se for compreensivo o suficiente, o outro vai mudar. Mas a verdade é que enquanto você estiver preso nesse modo de reação, sua ansiedade continuará sendo alimentada diariamente. A manipulação emocional nem sempre é gritante. Às vezes, ela se esconde no elogio que vem com cobrança, no convite que vem com chantagem, na carência que exige sua energia como moeda de troca. E aqui está a chave: você não precisa entender os outros, você precisa se entender o suficiente para sair do jogo. Porque quando você para de reagir, a ansiedade do outro volta para ele, e a sua, finalmente começa a se dissolver. É nesse momento que algo poderoso acontece, você para de ser previsível.
Para de reagir como sempre reagia. Para de cumprir o papel que esperavam de você. E quando você se retira, emocional, energética ou psicologicamente, o sistema ao seu redor entra em colapso. As pessoas tentam te puxar de volta com críticas, ironias, silêncio forçado. Mas o que elas não percebem é que não é você que está se afastando, é você que está se libertando. Você começa a perceber que estar presente o tempo todo era, na verdade, um modo sofisticado de se anular. Que dizer sim por medo não é bondade, é sobrevivência emocional. E quanto mais você se retira com consciência, mais entende que sua ansiedade vinha dessa dança caótica entre necessidade de aprovação e pânico de rejeição. Quando você quebra esse ciclo, sente medo. Mas junto com esse medo, vem um alívio que você não sentia há anos. A retirada estratégica não é fugir. É escolher onde sua energia vai ser investida. É sair de conversas que te drenam. É não responder mensagens que cobram presença, mas não oferecem cuidado. É deixar de ser o botão de emergência emocional das pessoas. E quando você faz isso, sua mente desacelera. Seu peito relaxa. Sua ansiedade começa a se desconstruir, não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de se violentar para caber nos moldes dos outros. Mas atenção, o mundo vai reagir. Alguns vão dizer que você está estranho. Outros, que você se acha. Haverá quem te acuse de frieza, arrogância ou egoísmo. Mas essas reações dizem mais sobre o que eles perdem quando não conseguem mais te controlar, do que sobre quem você se tornou. O que chamam de frieza, muitas vezes, é só a forma como você começa a se proteger. É o seu primeiro gesto de amor próprio, aquele que finalmente coloca a sua paz acima da necessidade de agradar. Depois da retirada, vem o silêncio, e junto com ele, a solidão. Mas não aquela solidão de abandono, a que fere, sufoca, isola. O que chega agora é uma solidão sagrada, que reconecta você com quem você era antes de tentar ser tudo para todos. É nesse espaço interno, onde antes existia apenas ansiedade e ruído, que nasce algo novo, a clareza, o entendimento de que sua energia é limitada, e que usá-la para se manter acessível era um ato diário de autossabotagem. O silêncio, com o tempo, deixa de doer. Começa a curar, a limpar as urgências que nunca foram suas. E no lugar da ansiedade constante, surge um vazio que, pela primeira vez, não assusta, acolhe. Você percebe que não precisa mais da resposta imediata, da aprovação alheia, do elogio que vem como recompensa por se anular. Você começa a se bastar. E quando isso acontece, sua ansiedade perde o combustível que a mantinha acesa. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde, práticas de isolamento consciente, quando feitas com intenção e não como fuga, podem reduzir os sintomas de ansiedade em até 40%. Isso acontece porque o sistema nervoso, longe dos gatilhos emocionais externos, entra em estado de regulação. O corpo começa a descansar. A mente desacelera. E o que antes parecia impossível, viver em paz consigo, agora se torna uma realidade palpável. Mas aqui vai um aviso: à medida que você se reconstrói, algumas pessoas vão se afastar. Não porque você fez algo errado, mas porque você deixou de ser útil na função que esperavam de você. Isso dói? Dói. Mas também liberta. Porque, no fim das contas, se a sua presença dependia da sua constante disponibilidade, então sua ausência era o seu maior ato de verdade. É nesse ponto que algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que não está mais disponível para qualquer energia, qualquer conversa, qualquer vínculo raso. E com isso, você deixa de ser abundante, para se tornar raro, valioso, inesquecível. A ansiedade que antes te dominava vai sendo substituída por uma nova sensação, soberania emocional. Pela primeira vez, você sente que é você quem decide o que entra e o que não entra no seu campo. Esse é o verdadeiro renascimento. O momento em que você entende que ser amado, às custas da própria paz, nunca foi amor, foi dependência. Que agradar não é igual a amar. E que muitas vezes, a ansiedade que te prendia era o eco das versões passadas de você mesmo, tentando manter laços que já não te serviam mais. Quando você rompe esses laços, sim, você perde pessoas. Mas ganha a si mesmo. Você também perde lugares. Perde conversas. Perde convites que antes mantinham sua mente ocupada e ansiosa. Mas no lugar disso tudo,
Ganha uma conexão que ninguém pode te dar de fora, a conexão com a sua inteireza, com sua paz que não negocia, com a sua verdade que não se adapta mais para caber no mundo dos outros. E esse estado, esse espaço interno de integridade, é o que a ansiedade sempre quis que você construísse. Você vai incomodar, vai ser mal interpretado, vai ouvir que mudou. Mas não se engane, isso não é sinal de erro, é sinal de evolução. Porque quem se incomoda com a sua ausência, provavelmente nunca valorizou a sua presença real. E agora que você não está mais à disposição de qualquer drama, qualquer urgência emocional, você se torna o que poucos têm coragem de ser, inteiro. Agora que você compreendeu o poder da sua ausência, talvez consiga enxergar com mais clareza a origem da sua ansiedade. Ela nunca foi inimiga. Foi bússola. Foi alerta. Foi o grito silencioso do seu eu verdadeiro, dizendo: ei, você está se afastando de si. E cada vez que você se forçava a estar presente onde não queria, dizer sim quando precisava dizer não, responder quando tudo que queria era respirar, você alimentava esse estado de agitação interna. Mas agora, algo mudou. Porque o silêncio, que antes parecia castigo, hoje é território de cura. A indisponibilidade, que antes era impensável, agora é escudo. A solidão, que tanto te assustava, se tornou presença. O mundo talvez continue o mesmo. Mas você não. Você parou de ser reativo e começou a ser autor da própria energia. E isso, por si só, já transforma tudo ao seu redor. Então me diga, você está pronto para ser mal interpretado? Está disposto a perder pessoas que só ficavam quando você se anulava? Porque esse é o preço da liberdade interior. O preço da paz. O preço de ser inteiro num mundo que lucra com seu desequilíbrio. Se essa mensagem ressoou com você, se ela tocou uma ferida antiga ou abriu uma nova clareza, escreva nos comentários. Minha paz vale mais. Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transição. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já entendeu. A verdadeira cura da ansiedade começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe ficar só, por um tempo. Então, se essa mensagem falou com a sua alma, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que você não está sozinho nesse processo. Ative o sino para continuar recebendo conteúdos que vão te fortalecer de dentro para fora. Até o próximo vídeo.